Amém? Amém, amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Bom ter vocês aqui esta noite, é uma alegria muito grande. Durante quase 6 meses nós pregamos para uma câmera, não é isso? E você estava em casa e eu imaginava que você estava lá e você tinha certeza que eu e pastor Marcelo estávamos aqui. E durante esse período, uma equipe pequena, com Jaqueline, Felipe, Ana, eu, pastor Marcelo, revezando a equipe, a Dani, nós e o André estávamos aqui adorando ao Senhor nosso Deus. E vocês não imaginam a alegria que a gente sente de rever vocês, de estarmos juntos aqui nesta noite na casa do nosso Deus para adorar ao Senhor. Você que está em casa também é bem-vindo, viu? Você pode se inscrever. Aqui todo mundo usa máscara, cobrindo o tempo todo a boca e o nariz, exceto o pregador no momento que vai falar. Nós temos neste momento essa oportunidade, mas há um ventilador bem aqui ao lado ligado para que a gente não tenha acúmulo de gotículas e a gente possa ter toda a segurança. Malaquias capítulo 1, versículo 10. Vou pedir que você abra sua Bíblia e juntos possamos acompanhar a leitura da Bíblia, a palavra do nosso Deus. Diz assim Malaquias 1, 10: Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Entre todos os lugares que lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado a Deus, porque temos o privilégio de estar cultuando o teu santo nome, e nesta hora pedimos que tu venhas nos envolver, que as mãos do Senhor estejam sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, com a porção da tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você é capaz de imaginar um mundo sem Deus? O que Deus está dizendo por meio do profeta Malaquias, que a corrupção havia chegado a tal ponto em Israel, não fora do seu povo, não no Egito, não na Etiópia, não na Síria, mas em Israel, em meio ao povo de Deus, havia chegado uma corrupção, um nível de corrupção, que Deus diz através do profeta Malaquias, que melhor seria que não acendessem o fogo do altar, que fechassem as portas do templo e que não houvesse mais adoração, porque toda a manifestação, o escândalo era tão grande em Israel, que parecia que Deus, ele declara isso, não estava satisfeito com o tipo de adoração que era dado a Israel. Esse tempo que nós estamos vivendo muito se parece com a nação de Israel, muito se parece com a experiência de Israel. Nós estamos cercados de grandes escândalos produzidos pelos evangélicos no mundo em que nós estamos vivendo.
Estamos cercados de escândalos produzidos por outros líderes religiosos de outras denominações nesse tempo em que nós estamos vivendo. Parece que quando nós lemos esse texto estamos retornando aos dias do profeta Malaquias. Quisera Deus que fechassem as portas do templo, apagassem o fogo do altar e não houvesse mais a adoração. Todos os dias nós temos algum cristão, que se diz cristão, algum pastor ou alguma pastora na mídia, nas primeiras páginas da mídia, envergonhando o evangelho. E não são casos simples, casos de homicídio, de corrupção, casos gravíssimos que nós percebemos claramente o escândalo que traz. Parece que voltamos aos dias do profeta Malaquias. Mas será que será esse tempo de dizer, então nós não precisamos de Deus? Houve um escritor que apoiou o grande movimento de Adolf Hitler, dizendo que Deus estava morto. O seu nome, Nietzsche. E ele disse, Deus está morto. Esse tempo que nós estamos vivendo não é assim. Nós temos a convicção de que Deus existe, que é essencial ao mundo que nós estamos vivendo, que as igrejas devem se mover para a evangelização do mundo. É tempo de missões, é tempo de ganharmos almas para Jesus, é tempo de ampliarmos as tendas, as portas e as barracas das paredes das nossas tendas, como diz o profeta Isaías. Como seria um mundo sem Deus? Houve um cantor que se tornou conhecido e antes de ser assassinado, ele fez uma declaração numa das músicas mais cantadas na história da humanidade. John Lennon. Imagine, dizia a música cantada por ele. Imagine um mundo sem religião. Imagine um mundo sem paraíso. Imagine um mundo, dizia ele, sem que os homens não tenham necessidade alguma de matar ou de morrer por coisa alguma, dizia John Lennon. Imaginem um mundo sem Deus. Como seria um mundo sem Deus? Eu digo a você que o mundo sem Deus seria um caos. O mundo seria um caos. Um mundo sem Deus. Como assim? Não traria solução para muitos problemas? Creio que não. Imagine se nós tirássemos todos os cristãos da face da terra. Não ficasse um cristão sequer. Se conseguíssemos rasgar todas as páginas de todas as Bíblias e não se ensinasse mais o caminho para o céu, não se pregasse mais o amor que a palavra de Deus nos ensina, se nós não falássemos mais sobre o respeito ao próximo, se não falássemos mais sobre o amor aos nossos pais, a honra aos nossos pais, imagine que a religião fosse varrida da face da terra, como John Lennon estava cantando. Você já imaginou se todos os centros de recuperação de viciados mantidos pelos evangélicos, pelos cristãos na face da terra fossem fechados? Não havia esperança de recuperação de pessoas sobre a face da terra. Imagine se todos os hospitais mantidos pelos cristãos fossem fechados. Muitos deles cobram e cobram alto, mas na verdade muitos deles que cobram são subsidiados por organizações cristãs, instituições que mantêm este mundo sadio, melhor. Se fossem fechadas, certamente seria um grande caos se os cristãos não estivessem participando na recuperação, na saúde do povo da face da terra. Imagine você se todas as instituições de ensino cristãs fossem fechadas. Você já imaginou se todos os colégios, todas as universidades mantidas pelos crentes em Jesus, mantidas pelos cristãos sobre a face da terra? O mundo seria um caos. Nenhum casamento como temos seria celebrado. Nenhuma criança seria batizada. Nenhuma criança seria ensinada que deveria crescer obedecendo seus pais. A construção de um mundo sem Deus. Foi a proposta do comunismo. Quando emergimos da Idade Média, o mundo inteiro era tomado por a iniciativa de Roma,
de conquistar o mundo e implantar o cristianismo. E ele perdurou o que foi chamado a Idade das Trevas, ou período das trevas. E veio então, a última expressão maior foi o Barroco, quando tudo estava diretamente ligado à religião. A arte estava ligada à religião. E então depois disso veio o Renascimento, a busca de voltar à ciência. Vamos deixar Deus de lado, vamos voltar à ciência, vamos pensar em algo que seja novo. E veio o Iluminismo e quis tirar Deus da história da humanidade. Logo depois disso veio o Arcadismo, o Parnasianismo. Sabe o que pensavam naquela época? Séculos 17 e século 18. Nós não devemos morar nas cidades. Isso mesmo, século 17. O melhor seríamos voltar para o campo, pois no campo tem alimento, no campo tem fartura, a gente vive mais tranquilo. No final do século 17, o homem já estava arrependido de começar a formar os centros urbanos que nós conhecemos hoje. E foram montando, e foi ampliando. E a proposta era deixar Deus de lado. Você consegue imaginar um mundo sem Deus? O mundo seria um caos se Deus não existisse. Durante o período da faculdade de engenharia, eu já disse um tempo atrás à igreja, fiz amizade com um judeu. E ele foi a pessoa que eu conheci que mais reverenciava o nome de Deus. Nunca conheci alguém que respeitasse tanto o nome de Deus como aquele jovem judeu. Judeu ortodoxo. Se nós pronunciássemos o nome de Deus, ao conversar com ele estivesse sentado, ele ficava em pé na mesma hora, porque ele não era digno, dizia ele, de ouvir o nome de Deus e permanecer sentado. Rondon, o nome dele, Rondon, era uma pessoa extraordinária. Ele não era capaz de, no sábado, ir à aula, porque era o dia que ele tinha que guardar ao Senhor. Estudava outro dia, se deslocava para outro campus da faculdade, porque ele não poderia, no sábado, dia do Senhor, estudar. Um dia eu gostava muito de conversar com ele, era um período que eu estava estudando hebraico, e nós conversávamos bastante, e um dia sentados na praça da faculdade, ele me disse assim: Celso, como é homem em hebraico? Eu disse: Ish. Ishar, mulher, o feminino, ar, Ish. E aí ele disse: como é que se escreve? E eu peguei a lapiseira e escrevi num papel que estava em cima do balcão. Escrevi e ele então disse: e essa primeira letra aqui, que letra é essa? Eu disse Iquiode, uma letra hebraica com a qual você escreve, começa escrevendo Ish, o nome homem, Ish. Escreve daqui para cá em hebraico, é ao contrário. E aí ele disse: escreve aí Adonai. Começa também com Iquiode. Escreve Yahvé, também começa. Escreve Elon e Eli. Todos os nomes que você pensar, os nomes de Deus, todos os nomes de Deus começam com a mesma letra, que é a letra com que começa o nome do homem, Ish. E aí ele disse, escreveu embaixo, disse: que palavra é essa? E eu disse a ele: Ish. E ele escreveu sem o Iquiode, sem aquela letra que começa o nome de Deus. Eu disse Ish. E ele disse: o que significa isso aqui? E eu olhei e eu disse: eu não sei. E ele disse: qual é o de cima? Eu disse: homem. Como se pronuncia? Ish. E o de baixo, como se pronuncia? Eu li Ish. E ele disse: sabe o que significa a palavra de baixo? Sem o Iquiode, sem Deus, sem a letra que representa Deus. E eu disse: não. E ele disse: significa fogo consumidor. O homem sem Deus é fogo consumidor. A pronúncia é a mesma, Ish. E quem olha parece que é a mesma coisa.
Se você chegar aí fora, na calçada, e disser a uma pessoa, se você não tem Deus no seu coração, você vai arder na eternidade, você é um fogo consumidor. E ele vai dizer, mas por quê? Eu sou igual a você, olha para mim, para você, nós dois somos iguais, nós estamos no mesmo lugar, vestimos roupas iguais, nós somos parecidos, porque este homem, este fogo consumidor, a pronúncia é a mesma, é igual, é parecido, mas o destino é diferente, porque quando tira Deus do homem, ele é apenas um fogo consumidor. Esse mundo seria um caos sem Deus, seria um caos se Deus não estivesse na vida do homem. Se Deus não estiver no seu lar, se Deus não estiver na sua vida, se Deus não estiver na sua família, se Deus não estiver na sua empresa, se Deus não estiver na educação dos seus filhos, este mundo é um caos, você é um caos, você é um fogo consumidor. É isso que Deus está dizendo à nação de Israel. Se eu sair de Israel, vocês são um fogo consumidor. Não tem de futuro. E a gente entende isso com facilidade quando a gente olha para a sociedade em que a gente está vivendo. As barbaridades que nós percebemos, que são noticiadas todos os dias. Mulher que mata o esposo. Gente sem Deus é fogo consumidor. Filhos que matam os pais querendo a herança. Filhos sem Deus são fogo consumidor. Políticos que desviam milhões e milhões da saúde, deixando morrer à míngua nos hospitais milhares e milhares de pessoas. Políticos sem Deus são fogo consumidor. A esperança dessa geração, do tempo que nós estamos vivendo, e de todas as gerações, é que a palavra de Deus seja pregada, é que missionários sejam enviados, vidas sejam transformadas, porque esta é a única esperança do mundo que nós vivemos. Salomão saiu da sua terra, foi abençoado por seus pais, Deus o abençoou, Davi o abençoou, e ele construiu o maior templo. Diferentemente, Sansão saiu de sua casa, foi abençoado por seus pais, envolveu-se com uma mulher estranha, envolveu-se com um povo estranho, e a vida de Sansão, diz a palavra de Deus, os seus últimos dias foram empurrando um moinho. Aquele que vive sem Deus passará os últimos dias da sua vida empurrando um moinho, seja ele no casamento, seja ele no trabalho. Não é à toa que a população brasileira é a população da face da terra que mais consome remédio para dormir. O povo brasileiro não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. O povo brasileiro é a população da terra que mais consome bebida alcoólica, porque não consegue se satisfazer. Nós estamos rodeados de uma nação, de uma geração que está vivendo um grande caos, porque não acredita na palavra de Deus. O mundo sem Deus seria um grande caos. O homem sem Deus é um fogo consumidor. Deus está dizendo, se vocês querem viver assim, está dizendo a nação de Israel, eu quero dizer uma coisa a vocês. O meu nome é grande. O meu nome é festejado em todo o universo. O meu nome, diz, é grande o meu nome entre as nações, e em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Nós é que precisamos de Deus. Há pessoas lá fora que são fogos consumidores e que precisam ouvir a pregação do Evangelho. É tempo de pregar o Evangelho. Esse mundo seria um grande caos se não existisse Deus. Esse mundo seria um grande caos se Deus não estivesse presente na vida do homem. Nós precisamos levar essa mensagem a outras pessoas. Você que está em casa,
você precisa abrir o seu coração e deixar Deus entrar na sua casa. A sua família e você mesmo e seus filhos são apenas fogos consumidores. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Onde você estiver, esta noite você pode abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. O mundo já passou por muitas transformações. Foram estabelecidos reinos, reis e imperadores. Em 1618, houve a demarcação das terras, depois da paz de Westfália, uma guerra de 30 anos até 48. O mundo não mudou. Veio a Revolução Industrial, que seria a grande solução. O mundo não mudou. Vieram movimentos. Vivemos o Renascimento, o Iluminismo, o Parnasianismo, o Arcadismo, o Romantismo. Vivemos movimentos modernos, contemporâneos, modernos, pós-modernos, e o mundo não mudou. O único capaz de mudar este mundo é Deus. Só Deus. Toda vez que você vê no Jornal Nacional pessoas tirando outras pessoas da Cracolândia, você pode ver que tem alguém com uma camisa amarela e nela está escrito Jesus. Tem um peixe. Quem são aquelas pessoas? Elas são da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e é a única instituição que tem arrancado pessoas da Cracolândia. Eu estava com minha esposa em São Paulo, estacionado num posto, e de repente a polícia deu uma batida na Cristolândia, e aquelas centenas e centenas de jovens sujos, imundos, com roupas rasgadas, eles vieram andando pela rua sem destino, invadiram o posto, pareciam zumbis. Não havia brilho de esperança nos seus olhos, não havia alegria no rosto de cada um deles. Mas hoje eu conheço dezenas, centenas de pessoas arrancadas da Cracolândia, que entregaram a vida a Jesus, que cantam no coro, que voltaram para a família, que abraçam seus filhos. Mas como isso é possível? Deus, Deus, Deus. Só assim é possível, porque o homem sem Deus é um fogo consumidor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa cada pessoa que está aqui no templo, nesta noite, neste retorno progressivo da igreja. Abençoa aqueles que estão em casa. Ó Deus, abençoa aqueles que ainda não conhecem Jesus, não entregaram a vida a Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, tocar em seus corações, trazer esperança às suas vidas, fortalecê-las na presença do Senhor. Age, ó Deus, assim, traz alegria às suas casas, brilha os seus olhos, colocando neles o Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Que Deus abençoe.